Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É com muita alegria que iniciamos mais um Tempo de Despertar o Ser, grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis, que busca o autoconhecimento e que há algum tempo, né, já estamos aí desde 2015 estudando a obra O Despertar da Consciência. Começamos pelo primeiro livro do Sebastião Camargo, Do Átomo ao Anjo, ou De Átomo ao Anjo, e agora estamos na segunda obra, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, a Luz do Mundo, né? Então, para quem não adquiriu, é de Dourados, tem interesse, nós temos aqui em casa. Só entrar em contato conosco que a gente dá um jeitinho de chegar com a obra até você. Então, vamos lá. Bom dia, dona Miriam. Bom dia, Marcelo. Bom dia, seu Luiz. Bom dia, Sebastião Camargo. Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos iniciar um pouco mais de conhecimento do que é o amor e o amar e para que serve esse brilho tão imenso que é o amor. Bom dia a todos, que saibamos aproveitar esse momento de reflexão e estudo, né? Para fazermos uma versão melhor de nós mesmos aí ao final. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade. Abraços de luz e paz, e que possamos fazer desse o melhor de todos os dias. Maravilha, já temos bastante gente aí conosco, os internautas, agradecemos a todos vocês que estão nos dando a honra, né, de adentrarmos o seu lar, o seu espaço, e como nós comentamos, né, estamos então, né, no pré-capítulo, porque ainda não é o primeiro capítulo, né, Sebastião? A construção dessa obra é um pouquinho diferente, né? Então, nós estamos aqui comentando sobre o que é a obra, e para falar da obra, começou com o tema o amor e o amar, que quer dizer que, para entender essa obra, né, o pessoal fala, mas é grande a obra, né? Ele diz que é bem maior no plano espiritual. Mas, para compreendermos, né, nós precisamos nos envolver nesta essência do amor divino, entendermos a essência que somos enquanto amor, né, em termos de criação, e também compreendermos o processo de liberação desse energismo, desse sentimento, né, que há em nós, enquanto criaturas divinas, produtos do amor, como que a gente utiliza essa essência que há em nós? Como que a gente faz para que possamos transbordar no sentido do amor universal, incondicional, né? O amor supremo. É importante frisar isso, porque às vezes, por deficiências nossas, né, o amor acaba tendo vários prismas e, né, na essência ele não é o amor, por deficiências nossas no sentido assim de linguagem, né, deficiência nesse sentido que eu estou falando. Então, às vezes a gente acaba dando outros enfoques para o sentido da palavra amor e amar, que em essência não é esse amor e amar que estamos tocando aqui, nós estamos tocando no amor e amar divino, né? Que vem a criatura a partir disso. Tudo que existe está nessa lei, tudo que existe está nessa substância divinal do amor. É por aí, Sebastião, para a gente dar uma recapitulada aqui, né? Hoje nós vamos aprender, e para quem está aí com o livro, é página 14, terceiro item ali, como usar, né? O amar. Então, antes nós vimos o que é amar, né? Para que serve amar, e agora é como usar. E você poderia dar um preâmbulo também sobre por quê. Antes do primeiro capítulo, né? É como um prefácio, né? A obra, mas antes, depois vem ainda conceitos
orientações necessárias de como ler o livro. Vem muita coisa antes do primeiro capítulo, né, Sebastião? Explica um pouquinho isso, um pouquinho da obra. Ou seja, existe um livro antes do livro. Então vamos lá, nós estamos falando do amor como essência da vida, como comunhão dos seres e como alma do universo. Então, quando Joana de Ângelis narra que o amor é a alma da vida, é a lei. E o amor do qual a alma se nutre é a essência que gera e também nutre a própria vida. Se entendermos o amor na sua expressão primordial, facilmente entenderemos todos os seres e, com certeza, facilmente compreenderemos que nós somos a coagulação, a personificação do próprio amor, num estágio dimensional ou consciencial. E quando inspirarmos, quando a luz do sol nos tocar, quando nos alimentarmos, ou tudo que fizermos nesse relacionamento imprescindível, nessas permutas intermináveis, a única energia que nós estamos lidando é com o amor. Não estamos falando das paixões, dos desejos diretamente, embora desejos e paixões sejam estágios do próprio amor. Então, o amor como essência da vida é o princípio inteligente do universo que se reúne em dois ou mais, formando esta matéria-prima do cosmos. Quando falamos do amor como alma da vida, estamos falando da consciência que se edificou a partir desse amor como matéria-prima. E hoje se faz luz conduzindo mais vidas em sua própria vida. Então não é tão difícil. Basta esvaziar a sua xícara para receber um pouquinho do nosso chá. Muito bem, depois desse início de explicação, né, e para nós a compreensão do que vem a ser essa obra, né, um livro antes da obra iniciar, vamos lá a entender hoje, né, como usar. É interessante essa divisão, né, para você adentrar o conceito, o que é, compreender o que é, compreender para que serve, e aí como usar. Aí a gente fica perguntando, né, será que tem uma regrinha para eu amar? Né? Como que é esse processo? Vamos lá, Marcelo, fazer a leitura e fazer os nossos comentários em cima aí, juntamente com o nosso irmão Sebastião e todos os demais que estão na sala. E você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, também coloque os seus comentários, né, as suas dúvidas, que estaremos aqui comentando e colocando duas para serem respondidas por um de nós, em especial nosso irmão Sebastião. Como usar? Entende-se o insight transitivo de estar para o ser, do eu sei para o eu sou, ou seja, o empenho para a transcendência da dimensão psicossensorial, perecível para o oásis imperecível da razão intuitiva e da intuição proativa. Equivale à conquista do ponto culminante da cientificação dos fatos e a necessidade impostergável do pleno desenvolvimento das aptidões capacitivas e dos valores diretivos transcendentes. Neste periplo, preparativos das duas etapas antecessoras, se angariou o patrimônio indelével, em perfeita confluência com o que nobremente se propôs, frente aos embates inadiáveis e aos desafios iluminativos improcrastináveis. Em suma, todo discípulo fiel que se conduzir em autêntica consonância com os objetivos enriquecedores, intransferíveis, lúcida e
previamente estabelecidos, para os quais se esmere porfiadamente, a fim de oferir a túnica nupcial imprescindível à permanência no sempiterno festim dos corolários nirvânicos, fatalmente usufruirá da ceifa referente às sementes que vividamente plantou e com amor cultivou, pois a colheita das benesses angariadas digna e honestamente nos palcos inefáveis da luz do mundo é inevitável. Em perfeita consonância com as ideias e os ideais do amor e da fraternidade universal, Leon Diniz Miramês, com ineludível lucidez e com singular discernimento que lhe são próprios, poetiza com admirável elegância. O amor nos faz lembrar da fonte verdadeira de onde ele dimana, com todo o seu esplendor. O amor é qual o sol, que na sua pujança de doar se divide em raios incontáveis e serve sem especular, serve sem exigir e sem pedir o retorno dos mesmos recursos que foram ofertados aos carentes dessa bênção. Esse fato divino desce até nós na expressão mais rudimentar. Esse afeto divino desce até nós na expressão mais rudimentar que se possa entender, para que compreendamos o Criador sem nos esquecermos do Cristo no nosso aprendizado. A cura verdadeira vem pelos fios do amor em todas as suas ramificações do saber. Se nós desejamos a cura das nossas enfermidades, congênitas ou adquiridas, por falta de respeito às leis naturais que regem nossa vida, o primeiro passo é amar, o segundo é amar e o terceiro, amar. Partindo desse princípio, não erramos o caminho que nos leva à harmonia interna, porque ele nos predispõe à paz de consciência e dá diretriz a todos os sentimentos, corrige as ideias e aprimora as palavras. Essa força de Deus, para manifestar por teu intermédio, requer do teu coração o ambiente de fé e a atmosfera de alegria. Vamos parando aí, né? Porque já temos muito o que comentar, eu creio, né? Concorda? Você quer falar já a sua parte? Quem? Eu? É. Como diz os meus alunos jovens, passo e dobro. Agora é assim? Passo e dobro. Bom, aqui ele fala, então, de insight transitivo do estar para o ser, né? Então, do eu sei para o eu sou, ou seja, o empenho para a transcendência da dimensão psicossensorial perecível para o oásis imperecível, da razão intuitiva e da intuição proativa, né? Então, o que quer dizer tudo isso, né? Então, às vezes, o como usar é a gente passar a utilizar essa essência divina em prol, né, do movimento do próprio Pai. Você ser o servidor, né, do Mestre na essência. É bem interessante isso, porque é só assim que eu compreendo a infinitude da criação ou da creação. Né? Por quê? Porque foi startado desde o princípio de tudo que há, de tudo que existe, essa potência e essa capacidade de multiplicação. Então, você observa que tudo que nós temos, tanto na natureza e tanto em nós mesmos, tem a capacidade de se multiplicar quando a gente está nessa essência, né, de sentir e de sermos, né, o próprio amor, né, esse amor que vai tocando, né, e trazendo,
como ele resume aqui, né, o discípulo fiel que se conduzir em autêntica consonância ou esteja totalmente envolvido, né, nesses objetivos e previamente já estabelecidos, porque é da ordem, é da lei divina, né? Então, para que tudo permaneça em confluência desse possível crescer para a luz, desse possível crescer para o anjo, nesse possível crescer, aqui vai falar, né, a luz do mundo, né? Então, é esse o processo que nós vamos adentrar. E aqui vem falando das ideias, né, de Leon Denis, Miramês, nesse último parágrafo, aliás, 2 parágrafos, 3 parágrafos, 4 parágrafos. Nessa citação que está nos livros Saúde, né, O Amor, Dom Divino, que é a citação do Miramês, mostrando para nós como que vem a ser, né, esse sentido de compreender o amor, né, que se espraia através de uns raios solares, né, como que vem a ser o afeto do nosso Pai Celestial para com todos, como que isso se processa, e aqui toca num ponto bem importante, que é a da cura, né, que não tem como curarmos as nossas enfermidades se nós desregramos esse sentido da lei. Então, não existe cura real quando eu não estou de acordo com a lei, né? Então, o primeiro passo é amar, segundo é amar e terceiro é amar. E esse amor nesse aspecto, né? De se amar, de se valorizar, de se sentir bem com o que há de divino em você. Então, esse processo de respeito a tudo que há, desde as micropartículas, que é isso que a gente aprende com Sebastião Camargo, né? Trazendo a lente de vários autores que já tocaram nesses pontos. Então, desde dessas micropartículas até as macropartículas, né? O macrocosmo como um todo, a gente ter respeito e amor nesse sentido. Acho que é por aí meu comentário, né? Espero que, então, cada um aí faça o seu comentário nesse sentido de como usar essa fonte divina que há em todos nós. Dona Miriam, Marcelo, Luiz, depois Sebastião. Adriana, eu me atentei mesmo no que da sua fala, né? E o que eu entendi é que na ceifa do amor, que as sementes que vividamente nós plantamos e com amor cultiva a colheita, né? Digna de honestidade no palco do mundo. Então, tudo que nós plantamos com amor, nós temos uma colheita bem farta, né? do mundo, do planeta. Muito obrigada, dona Miriam. Marcelo? Então, aqui tem como ele é esse trecho aqui, ele é um finalizador, né, dos 2 parágrafos anteriores, né, do que é, né, então, a busca do conhecimento, né, depois, para que serve, né, como usarmos o conhecimento que nós adquirimos no passado e vivenciamos no presente para programar o futuro que almejamos, né, através da ação consciente, né. Então, com a vivência do que nós já tivemos, nós conseguimos deixar de ser teóricos, né? Porque até o 2 nós estamos meio que teorizando, né? Nós estamos pegando tudo que nós já vivenciamos, o que nós adquirimos através também da observação e no caso da leitura, e precisamos transformar isso em experiências, né? Vivenciada, né? Então, e aí guiada, né? Pela intuição, né? E pela ação. E vem aquela frase, né? Que, tipo, através da ação consciente, que o indivíduo se torna capaz de alcançar a plenitude do amor incondicional. Então, nós somos jogados novamente aqui pela ação consciente, né? Então, acho que todo o espiritismo, né?
é baseado nesse princípio, apesar de não ser tocado diretamente, assim, tipo assim, como uma afirmação, igual tem lá, fora da caridade não há salvação, mas se você estudar todo o Espiritismo, ele sempre leva para esse sentido, né? Ação consciente no bem. E é essa ação que vai nos levar para alcançar, né, essa que nós chamamos lá, né, dentro das visões mais simplistas do Espiritismo, né, do Espírito perfeito, né, aquele que alcançou a condição de amor puro ou algo próximo a isso, pelo amor que nós entendemos, né? Então, eu acho que esse capítulo aqui, ele reforça que nós precisamos agir conscientemente, né? Só que, como muitos textos, inclusive aqui encontro em vários trechos, né, do livro 1, que nosso espírito ele é muito dormente, adormecido, fica apagado enquanto deixa os instintos, né, que ainda são mais realistas, né, agirem de forma mais direta, né? E em poucos momentos do dia ou da nossa vida nós estamos realmente refletindo sobre as nossas ações, né? Então acho que a grande luta e o amar se torna isso, né? Nós sermos conscientes das nossas ações a cada passo. E eu imagino que um dia nós chegaremos a um nível de consciência que até, igual o Sebastião Camargo, até a nossa respiração será um ato de amor, né? Que nós estaremos transformando essas moléculas de oxigênio que entram no nosso corpo em uma versão melhor ao sair, né? Ou pelo menos transformado em carbono, em óxido de carbono, né? Vai sair uma versão melhor depois de ser passada por todo o nosso organismo, né? Então, quando nós tivermos uma ação consciente, que até a nossa respiração é transformada, nós estaremos aí alcançando aí o que o Sebastião Camargo aponta no fim, como meta de vida, né? Somente isso. Muito isso, né? Adorei. Não vou comentar, senão eu me alongo. Luiz Gonçalves. Dando uma revisada, né, do que seria essa utilização racional mesmo, técnico, como diz Marcelo. Já no segundo item, para que serve, eu acho que ali já começa o bom combate. E você começa a mexer com a abelha, com o cacho de abelha, você começa a enfiar a mão na toca da raposa. Aí já começa um bom combate. Aí a razão, lógico, alicerça essa parte. E nessa terceira parte aqui do livro, né, e que você lembrou bem, né? Nem começamos o livro ainda. Por que será que o Sebastião já não botou no primeiro capítulo, né? Mas botou da obra. Uma coisa tão interessante, né? E nos preparando o que tem a seguir aí, né? E na terceira, o que eu vejo aqui é um processo assim, que talvez nós estejamos tentando alçar esse voo, chegar a essa situação, como diz o Marquinhos na Rádio Boa Nova, né? O que vai ficar nesse planeta aqui, nessa transferência desse planeta aqui, um planeta melhor aqui? Quem que é que vai ficar aqui, né? Seriam só aqueles que já alcançaram esse insight aqui, já vestiram a túnica. Aí o Sebastião respondeu uma coisa que para mim foi interessante e eu marquei na minha vida, né? Eu achei que seriam só essas pessoas que alcançassem essa situação aqui. E ele falou o seguinte, que são as pessoas que desejam sinceramente alcançarem. Não que estão já alcançando essa túnica, né? Que o próprio Jesus também, né? Ele veio para alguém que estava preparado e viu que o preparado não estava disposto. Aí ele foi lá e buscou o plano B, como o Sebastião gosta de usar. Ele usou o plano B, porque com certeza já estava previsto, né, na situação. E eu gostei também. Ele fala aqui que todo esse processo de como usar vai fazer com que nós criemos aqui essa
essa túnica nupcial, essa transformação do eu, do ser em eu sou, é toda uma vestimenta que você vai usar. Né? Antigamente até imaginaria que seria um processo até mais fácil. Não, mas na verdade, acompanhando o Sebastião há 24 anos, eu vejo que ele sai de uma pancada, de repente aparece uma nova pancada no lado que está bom. Mas mesmo assim ele não esmurece. Então esse processo que eu entendo é o processo que você já criou uma resistência os embates que nós vamos passar. E, por fim, ele faz uma comparação com o Sol, né? Nós sempre tivemos uma situação assim, de fazer o bem, como o Marcelo falou, mas sempre numa busquinha assim, de que alguém lembre do bem que eu fiz e me retorne esse bem. As teorias salvacionistas traziam essa situação. O céu era para quem fazia o bem, né? Quem não fizesse estaria, como o Sebastião no começo do programa, no limbo. Então, eu gostei dessa comparação do Sol, porque quando você alcança esse insight, você é que nem o Sol. Você sai espraiando esse amor, né, sem jamais querer o retorno desse aquecimento que você dá às pessoas. E eu vejo isso não só com o Sebastião, mas vejo com o Divaldo e com outros seres aí, que as pessoas gostam de estar ao lado dele, né? Porque nós começamos até a se alimentar do que ele criou. Não que isso possa ficar com nós, mas pode nos influenciar a seguir ele através do exemplo. É isso aí. Maravilha. Antes do Sebastião falar, tem um comentário já dos nossos internautas. Se você quiser deixar suas perguntas aí, repito, né? Deixem, coloquem seus comentários também. Pamela coloca um comentário para nós. Agora posso entender que nós nutrimos de amor, e este processo de nutrição é o amar. Sem o amor e o amar não tem vida. E aí eu só vou pôr mais um dedinho de prosa, né? Não é consciente. Você já respira o ar por um ato de amor e você já exala desse ar, quando passa por dentro de você, algo que está dentro de você, o que o seu coração está cheio, que é a preocupação, né? Que vai sair para fora. Então, esse processo hoje ser consciente, né, e ser cuidado, porque tudo existe independente do meu conhecimento do amor, né? Eu já estou nele, né? Não tem, por mais que eu haja em atitudes contrárias à lei divina, né? O amor e o amar está em nós. É bem interessante isso e a Pamela faz a gente refletir sobre isso. E vamos lá, Sebastião Camargo. Comentamos alguma coisa errada? Temos que esclarecer algo mais? Quando eu crescer, eu vou pegar carona com o Marcelo. Ver como que ele está escondendo o ouro para nós, né? Vai entregando só as pérolazinhas. Então, quando o Marcelo narra desta consciência do próprio ar, você fica imaginando quantas vidas compõem uma única molécula do ar que respiramos. E a cada inspiração e expiração, quantas vidas entram e quantas saem. Então, o ato de trazer essas vidas, o ato de amor. O que eu faço com elas, o ato de amar. Então, a promoção que eu dou a todas elas. E vocês perceberam aqui na obra que a citação de Leon Denis sumiu. Só ficou a de Miramês. Agora só na segunda edição. Então, nós passamos por esses atropelos na hora da diagramação. O que você colocava sumia, o que você não colocava aparecia. Então, foi uma luta até chegarmos nessa configuração. Então, espero que todos tenham compaixão, paciência, para a gente vai construindo a obra aos poucos. Porque a primeira obra
só na 10ª edição que ela está literalmente concluída dentro daquilo que se propôs. Foi ficando pequenas falhas que nós fomos corrigindo no decurso das edições. Então, quando falamos de amor como substância, num dado momento, você, Marcelo, pode ter me ofertado o amar, o seu gesto de amar para comigo. Mas o seu amar não entra no meu universo como algo pronto, entra como amor. E é o que eu vou fazer daquilo que você me concedeu como forças e estímulos. Então, engana-se quem pensa que recebe o amor pronto e nada precisa fazer. Então, eu recebi um gesto de forças e estímulos que esta pessoa que o faz está amando. Mas eles chegam no meu universo como a essência do amor num estágio, para que eu possa transformar o que entrar em meu universo a partir desta referência em algo semelhante àquilo que se recebeu como forças e estímulos, como exemplos de alguém. Por isso, quando eu imagino um simples elemento constitutivo do meu próprio corpo, eu posso imaginar o corpo como um todo, constituído por vários sistemas, por vários órgãos, tecidos, células, moléculas, átomos. E quando eu fico imaginando o alimento que eu vou dar para o meu próprio corpo, da essência atômica até a sua completude. Segundo Ramatiz, o que se oferta ao próprio corpo é a essência consciencial dos próprios átomos como lei. E a essência que gesta o próprio átomo como substância. Então, se eu quero nutrir os meus átomos, minhas moléculas, minhas células, órgãos, sistemas e o corpo como um todo, eu estou trazendo elementos menos experientes para promovê-los. Se eu quiser reequilibrar o meu universo, como se contratasse novos gestores para melhor organizar os átomos, moléculas, células, tecido, eu estou incorporando a consciência atômica, molecular, celular de outros universos que me servem de referência. Por exemplo, a jovem que sangrava há 12 anos tinha a intenção de tocar na aura do Cristo. Sabia que se tocasse em sua aura, ela assimilaria os referenciais para a construção ou reconstrução da sua realidade. E ele percebe: alguém me tocou, porque eu senti desprender de mim virtudes, ou seja, consciências orientadoras para aquilo que se pretende. E no caso dela, a própria cura do seu corpo, quiçá da sua própria consciência como alma encarnada a caminho da sua angelitude. Então não é tão difícil imaginar que numa simples água está vindo valores virtuosos, porque na nascente de cada riacho, cada rio, tem uma entidade de alta hierarquia, conforme colocamos em nosso primeiro livro. E com certeza ele está enriquecendo essa água com as suas virtudes como leis, e ao mesmo tempo a própria água seria a substância que ele está enriquecendo para que ela possa servir àqueles que dela necessitam. Então não esqueçam que todas as vezes que trazemos um alimento, está vindo duas potências. Se for um simples vegetal, está vindo a consciência, a síntese de todos os seres que contribuíram para que ele fosse confeccionado como elemento vegetal. Então ele chega no nosso universo físico, podendo atingir o psíquico, emocional,
moral e espiritual, porque ele traz um quanto de virtudes de todos os seres angélicos ou humanos, pré-humanos, animais, a própria consciência vegetal e outras, na sua estrutura. E cria-se um link a partir de uma porção de ar que se inspira com a fonte geratriz de onde ele veio, assim como a água e com os próprios alimentos. Vamos imaginar que você recebeu um simples tomate de um tomateiro que está numa lavoura imensa. Então, por intermédio do que você fizer com esse tomate, você entra em conexão com o tomateiro de onde ele surgiu, com o pé de tomate, e com a lavoura inteira de onde esse pé está plantado, e a partir dessa lavoura, com todos os elementos semelhantes no planeta e nos demais planetas em todo o cosmos, se existir consciências semelhantes. E não é difícil imaginá-las, porque só em nossa galáxia existe 65 milhões de planetas semelhantes à Terra. Então haveria a possibilidade de nós estarmos acessando outros tomateiros, outras lavouras, outros tomates, a essência consciencial que gera e nutre, e ao mesmo tempo trazendo a lei que organiza e mantém, dessa espécie de alimento, desse estágio do amor a caminho da sua ascensão consciencial. Basta tomarmos essa consciência e fazermos o melhor ao nosso alcance, dentro daquilo que se propõe ou que a vida nos oferta a cada instante, sem negligenciar as oportunidades que estamos tendo, sem reclamar dos desafios que a vida nos propõe para essa promoção e expansão consciencial. Maravilha. Temos algumas perguntas e comentários aqui, né? E eu vou colocá-las. Leandra coloca assim: a arte de desenvolver o amar requer a conquista de mais química ou menos química em nosso corpo físico? Ou não há essa mudança? Vamos lá. Então, essa arte de desenvolver o amar vai depender de mais consciência para melhorar a química ou o quimismo em nosso psiquismo como um todo. Então, quando eu tenho a mais perfeita ciência do meu existir e mais ampla consciência do real objetivo de minha existência, eu posso, por exemplo, quanto tempo, Adriana, Dona Miriam, Marcelo, Luiz e os demais internautas, você, Leandra, que você acha que foi programada a vinda de Jesus para o nosso orbe para falar conosco diretamente? Quanto tempo antes? Foi 1000 anos antes, conforme Ramatiz fala que ele gastou para compor as suas vestes para falar conosco, ou teve um tempinho antes desse 1000 anos de planejamento? Respondam aí. Foi mais de 1000 anos, né, Sebastião? Mais de 2000, parece. No livro Maria de Nazaré, eles falam num tempo bem relativo para preparar a terra, não só o preparo do próprio Jesus, mas o preparo da terra para receber primeiro Maria, depois receberia Jesus. Então, deveria ser um processo, para nós, bem longo, e para eles, estreitinho, porque o tempo, para eles, não existe, né? Marcelo, sua resposta. Eu acho que, como tudo na vida, né, 90% planejamento, 10% execução, né? Então, vai estar planejamento, principalmente organizar os espíritos que reencarnariam com ele antes e depois para deixar o caminho.
Acho que isso aí é tudo extremamente complexo e, tipo assim, o problema não é só a complexidade, é a redundância, né? Porque precisa mandar uns 3 para fazer o serviço de um, né? Manda o primeiro falha, manda o segundo falha, talvez o terceiro acerta, né? Os que acertam de primeiro são os casos mais raros, né? Hoje em dia nós temos Kardec como codificador, né? Mas vai saber quantos antes não vieram para fazer esse papel, que falharam, né? Talvez não tenha havido nenhum e ele tenha sido o primeiro a fazer já, acertou de primeira, né? Mas provavelmente a lógica nos diz que são enviados muitos para fazer o papel e talvez alguns tenham falhado antes de Kardec, né? Então imagine quantos não vieram para preparar o terreno, para enviar as mensagens na Bíblia, né? Para as profecias serem escritas previamente na Bíblia, para confirmar a vinda de Jesus, né? Tudo isso precisa ser bem preparado, né? Teoricamente, a Bíblia deve ter uns 2000 e poucos anos antes de Cristo, né? Os primeiros escritos, né? Então, tudo isso aí tem que ser refletido de alguma forma, né? Tudo isso foi planejado previamente, né? Exatamente, e eu coloco que o plano estava desde o início da execução do projeto Planeta Terra, né? Então, desde aquele pensar no planeta Terra, na sua constituição e de como ela iria se desenvolver, já começou o preparo, né, de alguém da ordem crística para poder encarnar no processo que nós nos encontrávamos, já, como disse o Marcelo, preparadinhos, né, para podermos receber e apenas crucificamos, pouca coisa fizemos, né, já estávamos mais calminhos, imagina antes, certo? Teria comido, né? Então, para vocês observarem como que a gente era muito bárbaro, né, para poder receber o Cristo, apenas foi crucificado. Então, esse processo começou desde o momento que ele planejou a constituição da própria galáxia e para compor o planeta Terra, né, com a ordem crística. Só uma pequena... criada uma sala... Pode falar. Não, foi uma pequena impertinência. Eu tenho dúvidas se hoje nós não crucificaríamos novamente, tá? Eu acho que nós não temos tanto progresso assim de lá para cá, apesar de tecnologicamente falarmos que progredimos, né? Mas se nós olharmos todos os que tentaram modificar a sociedade através do exemplo, eles são bastante reprimidos, né? Principalmente se você em países mais... Qualquer um que tenta mudar a sociedade através do exemplo, ele é bem reprimido. Acho que não mudaria muito o que foi no passado, não. Porque quando foi criada a Sala Terra, teria que arranjar um professor, senão a bagunça ia... Então, enviou-se vários Cristos, né? Esses foram se preparando nós para o Jesus, o Cristo, para que nós pudéssemos acalmar a Sala Terra. E mesmo assim, como o Marcelo acabou de falar aí, vários Messias, nós temos um até no Brasil aqui, né? Um Messias, e qualquer pessoa que apresentar algo novo, né, no rumo do próprio evangelho que Jesus deixou, ele vai ser massacrado, né? Porque esse não é um propósito de um grupo grande aí que domina a Terra. Então, eu acho que foi desde a criação do próprio planeta, já se começou, como criou a sala de aula, começou-se a mandar vários professores diante de cada consciência que nós fôssemos adquirindo, até chegar a culminar com o próprio Cristo. Tem uma resposta aqui, antes de Sebastião falar, da Leandra mesmo, que fez a pergunta, 4.000 anos. Porque ele perguntou anos, né? Então, eu vou chutar alguns milhões de anos. Eu não sei quantos milhões. Ser bilhão, né? Mesmo bilhão, você ainda está muito modesta. No plural, trilhões de anos antes
já foi programada a vinda de Jesus. Ramatiz, o sublime peregrino. Então, 1000 anos foi só a etapa final, de finalização. Para Deus, uma respiração cósmica, que para nós leva 4 bilhões 320 milhões de anos, para ele leva um segundo. Então, partindo desse princípio, para eles foram pouco tempo esse preparo, porque se uma respiração leva mais de 4 bilhões de anos, estamos falando em trilhões, ele não falou quantos trilhões. Pode ser 999 trilhões. Mas tudo obedece a uma longa programação com cada minúcia, cada ínfimo detalhe, para o bem de todos, nunca para punição, para prejudicar a criatura onde quer que ela se encontre. E analisando o alcance do pensamento do Marcelo, a partir da mensagem de Bezerra de Menezes, quando numa mensagem ele narra: a mente do Cristo está se aproximando do planeta. E o Cristo não é Jesus. Jesus é uma fração do Cristo, como nós vamos ver com Ramatiz também. Então, ele é um representante da consciência crística, como a alma representa a própria consciência espírito. E partindo desse princípio, quando nós falamos de Cristo e falamos de Jesus, aí na sequência a mensagem de Bezerra foi diferente. Então, na primeira mensagem, a mente do Cristo está se aproximando do planeta. E a outra mensagem, Jesus está voltando no comportamento de cada um. Aí ele volta no comportamento do Marcelo, que tenta fazer alguma coisa e é crucificado por uma pequenina coisa que ele se esforçou, se esmerou para trazer a lume, para exemplificar para o contexto onde vive. Então imagina se Jesus viesse personificado como viera há 2000 anos, ele seria trucidado agora com bombas atômicas, porque com certeza algo menor, com a capacidade que ele tem, porque ele viria com mais vigor, com uma capacidade de expansão muito maior, porque nós já avançamos um pouquinho. Então, eu não diria apenas o que foi dito relembrando, ele acrescentaria mais um ponto no conto. E se ele começasse no meio espírita falar que o espírito não reencarna, que ele encarna, como nós estamos sendo crucificados só por essa informação, e que ele não está só aqui, ele existe como expressões da consciência crística em múltiplas dimensões, e que a cada segundo a nossa consciência encarna várias realidades simultâneas nesta configuração e noutras que podem estar espalhadas em nosso planeta, em nosso sistema solar, constelação, galáxia, universo, etc., que um pensamento de fato, como bem definiu Allan Kardec, nos coloca em conexão com todas essas vivências para entender a nossa realidade, com todos os seres dentro de um mundo, e dentro desse mundo fazemos parte de outros seres que estão encarregados de fazê-lo progredir, ainda segundo Kardec, e em conexão com todos os seres em todos os mundos. Porque essa informação com o próprio Kardec parece que ficou esquecida. A gente fica até um pouco entristecidos, não sei se é a frase. Desolados também não. E às vezes um pouco apiedados de alguém que afirmar isso não é Kardec e não estudar o próprio Kardec. Porque o que ele deixou para nós, que ainda não foi compreendido, é mais de 99%
daquilo que aparentemente ficou compreendido. Então, quando ele mostra no Livro dos Espíritos que a alma, fora do corpo, ela olha para um lado, vê o seu espírito, a sua consciência, a sua totalidade, e olha para o outro, vê o seu corpo, e vê laços perispirituais que os unem. Um que liga a alma ao corpo e outro que a liga à sua própria consciência. E ainda percebe o corpo conversando com o espírito e o espírito com o corpo. E às vezes a alma não sabe nem o que é o corpo. O usa e às vezes mais o maltrata do que o promove, sabendo ou esquecendo, melhor dizendo, que sem o corpo ela não constrói a roupa nupcial. Porque a sua roupa nupcial para acessar e permanecer no festim, o reino de Deus em nós, é o que eu fazer com os talentos do próprio corpo, a promoção desse universo biológico até transformá-los em consciências psíquicas, componentes do universo perispiritual. E a promoção desse universo perispiritual até a sua completa purificação, onde a alma vai iluminar-se com essa completa purificação após se edificar como alma, e agora como consciência lúcida, perguntar para o Cristo: o que queres que eu te faça? Agora eu sei o que posso fazer. Diga aí, e posso dizer para as outras consciências a partir de agora: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é ele que vive em mim. Então, por isso temos a eternidade. Se antes não fora compreendida a doutrina, e com certeza teve muitos outros codificadores e organizadores, porque ela é eterna, está na questão 145. Vai lá e consulte. A doutrina dos espíritos é eterna. Ela não nasceu com Kardec e não terminou com ele, porque para alguns espíritas terminou com Kardec. Ele disse tudo. E os rascunhos que ficou, que daria mais de 500 livros no porte do Livro dos Espíritos, da Gênese e etc. Onde estão só os rascunhos que ele estava fazendo? Agora imagina, se foram rascunhos e o material na totalidade. Onde ficou? Por isso que o nosso consolo é que queimaram-se esses rascunhos, muitos deles. Outros extraviaram, mas não queimaram os espíritos que os ditaram. E nem queimaram Allan Kardec, nem o Cristo e etc. Então, quem se dispor a receber essas informações que foram perdidas, aí vem um Ramatiz e traz alguma coisa, ele não é aceito na maioria das casas espíritas. Aí vem um Miramês, vem outros espíritos, como tem casas espíritas que Chico Xavier é um obsediado. Todos os espíritos que psicografaram por seu intermédio são obsessores. Divaldo Franco, idem. Só estudam Kardec. Será que estudam mesmo? Por isso, vamos pensar para entender melhor esta realidade. Exatamente, né? Não tem nada acabado e tudo é um processo de crescimento sempre, né? É importante a gente alertar-nos nesse sentido, né? Quantas teorias foram construídas e derrubadas, né? E com o uso da religião e não compreendendo o religiosismo, não compreendendo a libertação que é, né? Até eu brinquei, né, com uma pessoa esses dias, brincadeira séria, né, que a religião é que estraga tudo, né? Então, quando eu faço apego à religião, das coisas feitas pelos homens, né, eu acabo bloqueando, né, esse processo lindo que é o nosso existir de consciência libertária, de consciência. Quando a gente fala liberdade, né, o livre-arbítrio que todos nós temos em essência, né, para recepcionarmos tudo o que há dentro das consciências
existente, acessar os códigos divinos. Isso é livre, gente. Isso não precisa nem de mim, nem meu, não sou nada mesmo, mas nem de Divaldo, nem de Chico, né, nem do nosso irmão Sebastião Camargo. Não precisa. Você pode acessar se assim o quiser. Só que as pessoas têm medo, né, de dizer isso, porque querem dominar grupos. E não é o nosso papel. O Espiritismo, do despertar da consciência, do despertar do ser, ele está buscando exatamente você ser dono da sua própria existência, você ser hábil de fazer a autocura e de não depender de ninguém. Né? Lógico que a dependência existe com a criação, enquanto seres vivos que somos, né, para nós alimentarmos e sustentarmos todo o dinamismo, para eu estar aqui, outros seres se sacrificam. Né? Então, quando a gente analisa, eu até recebi uma mensagem de uma amiga aí, né, que para nossa encarnação hoje existir, 300 anos, foram 4.000 pessoas que se envolveram, se relacionaram, mais de 4.000 pessoas, para hoje você estar aqui, encarnadinho, né? Então, contando os avós, bisavós, tetravós, pentavós, aí foi, né? Então, deu em torno de umas 4.000 pessoas que se relacionaram para configurar a sua encarnação hoje, né? Te sustentar hoje, te dando essa oportunidade hoje. Mas você não precisa ficar preso a nada, né? Abrir a sua mente aí, para você receber esses códigos divinos. Então, quando a gente nota irmãos e irmãs né, ainda presos a um código único ou a uma leitura una, né, e não abrir, expandir a sua mente, e próprio Kardec colocou muito isso para nós, né, leia de tudo. Eu sou amiga do Severino Celestino, ele falou, eu leio até bula de remédio, por que eu não vou ler tudo? Né? Então, como que é isso? Né? E se apeguem à mensagem. Quem não leu Chico Xavier não sabe as mensagens de amor que ali está. Quem não leu obra de Sebastião Camargo não vê os vários autores que foram visitados e trazidos para a constituição dessa obra. Então, é criticar sem conhecimento. E quem não leu Kardec, né, não entendeu essa amplitude que ele trouxe para a humanidade. E o próprio Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, ele não criou religião nenhuma, né? Porque enclausura. A religião foi criada para enclausurar mentes, para criar estruturas de domínio, né? Domínio. E nós não estamos aqui para isso. Né? Eu não quero seguidores, acho que Sebastião também não, tenho certeza que não, porque a responsabilidade vai aumentando, né? Nós não queremos seguidores, a gente estuda para nossa ampliação. E se aí a gente arrasta a multidão, como ele mesmo nos diz, né? Então a gente não quer gente seguindo a gente, que o nosso modelo e guia é Jesus Cristo, e ele também nos colocou nesse papel de buscarmos a nossa evolução contínua. Então esse ponto que Sebastião está tocando, das pessoas que não conhecem e criticam simplesmente, né, elas realmente estão no estágio evolutivo ainda, como nós já estivemos, né? Do ponto de apontarmos o dedo e não abraçarmos e não servirmos. Esta semana eu segui um irmão nosso, Sebastião Robson Pinheiro, e um espírito se comunicou através dele que eles trabalham com os guardiões. Esse espírito é encarnado, né? Encarnado em outros planetas. E ele fez essa comunicação através dele, colocando para nós, né, que o que eles querem não são as pessoas religiosas, não. Porque essas são ditas sabidinhas, donas de um saber, e não põem a mão na massa, que é o que o próprio Marcelo colocou ali da questão do amor teórico, né? O amar teórico, não põe a mão na massa, então não serve para o Cristo, nem para a ordem crística. Às vezes as pessoas que nem têm religião, eles vão ao embate e estão funcionando, estão trabalhando, é com esses que eles contam, meus irmãos. Né? Então, mostrando aí para nós a profundidade desse sentido. Mas eu vou encerrando aqui, vou colocar ainda o comentário, né, que a Pamela colocou para nós, que Miramês, em Filosofia Espírita, fala que se não estivéssemos em Deus, nada existiria. O que faz unir as moléculas e átomos é esta energia, a partir
do grau de compreensão de cada estágio. Então, independente de crenças, né, está na função divina. Isso que eu acho claro e bem tranquilo, como nos diz aí Pamela confirmando. Depois Sebastião pode acrescentar. E ela coloca aqui que quando fala em trilhões de anos, né, para ser trilhões, este universo que habitamos nem existia, se a gente considerar trilhões o preparo. O universo, segundo a ciência, né, 14,5 bilhões de anos. Então, aí o Sebastião pode esclarecer o que vem a ser esses trilhões aí do Ramatiz, né, em termos, mas eu entendo, Pamela, que a concepção, a ideia, o preparo das equipes foi bem antes desses 14,5 bilhões, né? Para ele começar a existir, teve um preparo anterior. E Pedro Mateus faz uma pergunta: a sociedade de hoje, se tivesse a oportunidade de estar com Cristo materializado, faria o que fez a sociedade passada? Foi meio respondido aí já, mas vamos lá, Sebastião. Só para reforçar. Então vamos começar com Pedro Mateus. Já está fazendo, Pedro, porque se Jesus está voltando no comportamento de cada um que coloca a mão na massa, já está rejeitando a maior parte dessas ideias transformadoras. E quando você imagina conceber um corpo, no mínimo, você imagina todas as etapas desse corpo. Você está imaginando o preparo antes da concepção, a própria concepção, o que vai acontecer na gestação, nos primeiros anos de vida, na adolescência, na maturidade. Você vai imaginar que em determinado momento, já que você está planejando algo, que você sabe cada etapa. Então, você, quando planeja alguma coisa assim, nestas mentes crísticas, eles estão vendo em tempo real o que vai acontecer. Bom, daqui a tanto tempo, nós vamos, nesse processo de criação e expansão consciencial do universo, vai haver um planetinha lá no sistema solar X, que, num determinado momento evolutivo, após enviar vários avatares, vários profetas, vários missionários, que vão ser todos trucidados por essa turminha que lá estarão, aí eu vou precisar ir pessoalmente e eles vão fazer o mesmo comigo. E já estava planejado, ele já sabia. Então, quando nós planejamos um corpo para uma vida, eles planejam um universo, uma dimensão cósmica, com milênios incontáveis. E tem olhos de ver. Se Chico Xavier, ao psicografar um romance que aconteceu em 1737, acompanhando em tempo real a vivência dos partícipes do próprio romance, se ele voltou no passado e estava acontecendo em tempo real, tudo está registrado no Akasha, como nós falamos, desde o vibrar de um átomo até a composição de uma galáxia. Mas a galáxia nem existe mais, existe. Se assim não fosse, quando você deleta uma informação no seu HD, o que você deletou não existe mais. Mas um simples software, que custa menos de R$200, pelo menos na época que eu comprei, conseguiu resgatar três etapas que eu formatei. Gravei uma coisa, formatei, gravei outra, formatei, gravei uma terceira, formatei. Ele recuperou a terceira, a segunda e a primeira. Então, quando a gente pensa que morreu um planeta, ele só mudou de dimensão. Por isso que morte é transformação. A energia não se esvaiu, ela não foi dizimada. Ela transformou de estágio. Então, aparentemente, para quem tem os olhos físicos somente, fala, desapareceu, foi desintegrado ao planeta Terra.
Como daqui a pouco, para quem não tem olhos de ver, falar Júpiter sumiu. Não, ele virou o Sol. O que era o núcleo central foi transformado numa estrela anã, que mesmo sendo anã, um soluço dessa anãzinha, o Sol atual levaria 100 milhões de anos para produzir tamanha energia. Para ver o salto quântico que ela vai dar. Alguém tem que assumir o local do Sol central e vai ser o planeta mais evoluído. Assim como assumiram o comando do planeta os 70 mais evoluídos que tinha para aquele momento. Há muitas moradas na casa de meu pai. Por agora eu preciso ir. Então ele foi quem ficou no comando. Os chamados ministros, os 70 que formou uma consciência única. Entende-se a alma do mundo por um conjunto de espíritos, sob a regência do espírito-chefe. E atualmente já se apregoa que a consciência que conhecemos como Francisco de Assis, é que vai assumir o comando do planeta Terra. Mas a consciência na qual ele pertence, que começou só até onde temos notícia, fazendo só um caminho curtinho, Platão, Allan Kardec, João Evangelista, Francisco de Assis, Ian Hus, Hippolyte Léon Denis Arrivai, Francisco Cândido Xavier, imagine as outras etapas. Compôs-se uma consciência macro. E é essa consciência que, em tese, estaria assumindo a condução do planeta. Mas quem está dentro dela? Seres como Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Miramês, Leon Denis, estão dentro dessa consciência maior, fazendo parte dela e nós dentro deles. Então já é hora de assumirmos. A ele que falou, assim como meu pai me confiou um reino, o planeta Terra, eu também vou-lo confio. Então cuide aí que eu estou indo preparar outros lugares. E eu volto. Se me amais e cuidar certinho, eu os levarei comigo. E quando ele levar os que ficou no comando, quem é que vai assumir? Com certeza, aqueles que viviam dentro deles, que se prepararam e assim por diante. Esse é o processo evolutivo em todas as dimensões do ser e do saber. Magnífico, magnífico. Aqui temos o Marcelo, ele descreveu para nós, né, do Sublime Peregrino, né, Marcelo? Você puxou aí. A encarnação de Jesus na Terra foi prevista e fixada durante a elaboração do grande plano, atualmente em transcurso no universo. Os espíritos diretores do sistema solar, conhecedores profundos das condições morais, fixaram com trilhões de anos de antecedência o tempo exato da descida de Jesus à Terra. Só para vocês poderem verificar, está na página 44, o Sublime Peregrino. José Xavier coloca para nós: foste chamados ao contato de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrais a nenhum daqueles com quem vos encontrares. Diz um espírito protetor, Bordeaux, 1863. E aí ela coloca aqui, ao contato de espíritos de natureza, segue em cima, e coloca, entendíamos esses espíritos como seres humanos, somente. Não é isso, não é mesmo, né, Sebastião? Aí vai dar outra aula. Estamos encaminhando para o final. Só vou deixar para o Sebastião fechar aqui esse tópico, né? Mas eu quero agradecer a participação de todos vocês. Nossa gratidão, contamos com a sua presença. E também, mais tarde, com o Sebastião Camargo, né, na TV O Despertar da Consciência. E o Luiz deu uma ideia aqui, de todos citarem filmes importantes que agregam a esse conhecimento, né, que nós estamos trabalhando. Tanto se você lembrar de algo que remete, né, o amar aí, de algum filme,
cita para nós aqui no canal, ou então o próprio Luiz pode trazer algum filme que ele lembra, Marcelo, Dona Mira, Sebastião. Vou passar então para dar o seu tchau e o Sebastião encerrar comentando e já fazer o encerramento para nós. Dona Mira, Marcelo e Luiz e Sebastião. Olha, ficamos sem respiração, viu, nessa aula, de tanto conhecimento que foi passado para nós. Muita gratidão a todos e um ótimo final de domingo para vocês e uma ótima semana. Agora eu vou respirar, viu, porque as palavras do Sebastião fica de ó. Gratidão. Bom, agradeço a todos aí a presença, que nós saibamos vivenciar, né, plenamente e presentemente as nossas ações. Se for para deixar um filme, né, na verdade seria o seriado, acho que a maioria já deve estar assistindo, né? Eu deixaria aquele Os Escolhidos, né, ou The Chosen, que eu acho que no momento ele traz uma reflexão bem interessante sobre a vinda de Jesus. Temos que lembrar que é uma arte, e não é uma arte espírita, é uma arte católica, então tem a vivência, a visão católica do coisa, mas eu, pessoalmente, tenho um bom gosto por a série, eu acho que ela consegue tocar profundamente aí nossa consciência e acho que eles estão conseguindo fazer uma boa interpretação aí dos ensinamentos de Jesus, né? Mesmo sabendo que nós não temos como saber como foi Jesus diretamente na época, né? Talvez num futuro, quando nós estivermos lá de lá, deixe a gente assistir algum filmezinho da vida de Jesus diretamente filmado da época, né? Mas, por enquanto, eu acho que Os Escolhidos, ou The Chosen, é uma boa representação para o nosso estágio evolutivo atual. Somente isso. Então, eu agradeço também a oportunidade, né, de estar com vocês aqui e terminar com a última frase do texto que nós lemos. Então, essa força de Deus, o amar, para manifestar por teu intermédio, requer do teu coração um ambiente de fé e a atmosfera de alegria. Não pode ser, como eu comentei hoje no programa do Telegram, que é dolorido, uma dor gostosa do vídeo, né? Que tem que se transformar em alegria. O filme que eu recomendo, né, seria As 5 Pessoas do Meu Céu. É um filme muito antigo, mas que marcou eu bastante. O que é essas criações mentais nossas, né, que persistem, vivem conosco no dia a dia e persistem após a morte. E eu queria que o Sebastião lembrasse daquele que eu não me lembro o título, que ele se desintegrou no fim do filme. Ele trouxe a luz e também conseguiu acessar a luz da menina que caminhava com ele. Obrigado a todos. Então, vamos lá. Então, se esse espírito recomenda para a gente não melindrar os outros que ainda não compreendem aquilo que compreendemos, o próprio Espírito de verdade, mais tarde no Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma outra recomendação, acrescentando mais um ponto neste conto, que é os trabalhadores do Senhor, que está no capítulo 20, no item 5. E colocamos em nosso segundo livro também. Então é chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então é chegado o tempo que se cumprirão, queira nós ou não. E a recomendação que é mais um ponto no conto da mensagem que nossa irmã Josi Xavier nos passou.
E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente, sem outro interesse senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calaste vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Da mesma forma que nós vamos nos esforçar para não melindrar o outro, mas se ouvirmos alguma coisa que poderia nos melindrar, vamos trabalhar o melindre em nós para que isso não prejudique a própria obra do Cristo, que se cumprirá querendo nós ou não. Aguardamos vocês às 17h30 para estudarmos algo como essa tela de Ramatiz da obra Brasil, Terra de Promissão. A vida é espírito, com E minúsculo, e a matéria não é senão a consequência do espírito. E essa outra, da obra Fisiologia da Alma, o câncer, em sua essência mórbida, poderia ser denominado o karma do prejuízo ao semelhante, como consequência de um fluido nocivo elaborado durante as atitudes e ações antifraternas. Ou esta do sublime peregrino. A consequência espiritual, ou melhor, a consciência espiritual do homem, à medida que cresce esfericamente, funde-se os limites do tempo e do espaço para atuar noutras dimensões indescritíveis. Abrange, então, cada vez mais a magnificência real do universo em si mesma e se transforma em mago a criar outras consciências menores em sua própria consciência sideral. Respirem fundo. Se acalmem e imaginem o quanto de Deus, o quanto dos Cristos, o quanto do nosso Cristo e de nosso Mestre Jesus, de seus emissários em toda a natureza, estão entrando dentro de nós nesse momento. E o quanto nos intuem, nos inspiram, nossa consciência e outros seres que trabalham ombro a ombro, o quanto somos iluminados pela onisciência, amparados pela onipresença e capacitados pela onipotência do Supremo Arquiteto. Inspirem, sentindo-se um pequeno Deus do seu próprio universo. E faça aos pequeninos que o constituem o que faz Jesus em relação a nós, o Cristo e outros seres que nos conduzem dentro dos seus próprios universos. Inspirem, se acalmem, dizendo: tudo está em paz. O Cristo é a essência que nutre e norteia a nossa consciência em Deus, porque nele existimos como seres constituídos, vivemos as nossas experiências para nossa iluminação e expansão consciencial e nos movemos daqui para ali, deste para outro planeta, deste para outro sistema solar ou desta para outras dimensões. Abraços de luz e paz. Gratidão.
E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.